Pronto. Gente, então, boa noite a todos e todas, né? Estamos na terceira, né, no terceiro evento da nossa semana inicial de início do semestre, né, do PPG Compro, né, o nosso programa de pós-graduação em comunicação profissional, né? E para hoje, né, a gente tem, né, com muita alegria, a presença da professora Helena Martins, né, que é lá da Federal do Ceará, que eu pensei que estivesse no Ceará e que está em Portugal com um fuso horário de 3 horas de diferença, né, fazendo um mega esforço, né, para estar aqui conosco. Então, professora, agora que você me disse isso, duplicados agradecimentos para você pelo esforço, tá? A gente está muito feliz em te receber, né? Então, como a gente tem feito, né? A gente, segunda-feira, tivemos, né, aula com o professor Marcelo, hoje tivemos uma oficina com o Miguel, né, que é egresso nosso, mestre, e hoje, então, a gente vou apresentar formalmente, né, a professora Helena, tá? Imediatamente, então, né, ela já começa com a fala dela, e na sequência, quando ela terminar, a gente vai ter, claro, um momento para o debate, para a conversa, e a professora Patrícia Raquel, que é a nossa vice-coordenadora, né, companheira aqui das horas boas e ruins, né, vai seguir com os trabalhos, porque eu estou um pouco, né, enfim, eu não sei ainda o que é, né, ainda bem que estamos online, então não vou passar nada para ninguém, né, mas vou assistir a aula da professora Helena, com certeza, tá? Então, assim, a professora Helena Martins do Rego Barreto, ela é doutora em comunicação social pela Universidade de Brasília, com período sanduíche, né, pós-doc, desculpe, sanduíche, no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, é professora do curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda da UFC, né, Universidade Federal do Ceará, e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação também da UFC. Ela é editora da revista EPTIC, ela é coordenadora do TELAS, Laboratório de Pesquisa em Políticas, Tecnologias e Economia da Comunicação. Ela é pesquisadora do GT Economia Política de la Información e la Comunicación e la Cultura da Claxo e do Grupo Comunicação, Economia, Política e Sociedade, da OBSCOM CEPOS. Ela possui graduação em jornalismo, mestrado em comunicação, também pela UFC, né? É militante com atuação no PSOL e junto a movimentos sociais. Há mais de 15 anos ela participa da luta pelo direito à comunicação e hoje integra o coletivo DIRACOM, Direito à Comunicação e Democracia. Na área acadêmica, né, a professora Helena atua principalmente com os temas, né, economia política da comunicação, políticas de comunicação, mudanças tecnológicas e sociedade e direitos humanos. Então, professora, muito obrigado de novo pela sua disponibilidade, né, e esforço de estar aqui conosco. A palavra é sua, estamos aqui para lhe ouvir. Obrigada, Márcio, Patrícia, todos que estão presentes. Queria realmente agradecer essa possibilidade de dialogar com vocês, né? Me sinto até um pouco mais aquecida. É Nordeste, né? Nós. Eu já, enfim, tenho acompanhado, né, esses esforços de construção de turmas de comunicação, né, no Pronera. A gente na UFC recebeu, sob coordenação da professora Márcia Vidal, há alguns anos, a turma de jornalismo da Terra, e agora eu sei que há várias questões, né, burocráticas, enfim, processos ainda em andamento, mas já queria saudar, né, a universidade, vocês que estão à frente também dessa iniciativa, e dizer que é um convite para dialogar, né, com essa turma diversa, né, de estudantes que vão entrar pelo Pronera e outras também é inegável, de fato. Eu realmente estou a 3 horas de vocês à frente, e como eu estava brincando aqui nos bastidores, eu sou uma pessoa um tanto diurna, então eu estou esperando muito que meu cérebro funcione e que vocês aqueçam com as perguntas também, né, não se constranjam, porque aí a parte fica ainda mais interativa, mais divertido, e a gente pode trazer também outras questões, né? Bom, quando me chamaram para compartilhar essas reflexões com vocês, eu pensei, né, qual seria o tema que eu ia trazer, e obviamente por ter né, compreender também essa ideia de ocupação da universidade, né, e de transformação social a partir também do conhecimento científico, eu pensei em falar sobre outra comunicação para outra sociedade. E depois eu me peguei pensando bastante, assim, qual seria um pouco da entrada para esse tema,
porque a gente poderia estar falando aqui de várias experiências de comunicação popular, alternativa, comunitária, né, que se colocam aí na contra-hegemonia, a gente poderia estar falando de quais são as bases para uma outra construção social, né, ou até mesmo, né, como é mais a minha área de pesquisa, inclusive, né, fazer uma análise mais crítica da comunicação contemporânea. E nessa caminhada, eu pensei em algumas questões, assim, outro em relação a quê? Como se forja essa outra comunicação, quais são as suas bases, como essa outra comunicação se relaciona com o que a gente tem hoje, né, em termos, inclusive, não só de experiências, de estruturas de comunicação, como as próprias plataformas digitais, sobre as quais eu vou falar mais à frente, mas também sobre quais bases de pensamento a gente tem, né? Bom, eu escolhi, então, traçar um histórico das formas que a comunicação tem assumido e das teorias da comunicação, que são, por um lado, expressões dessas formas, ao passo que também buscam refletir, né, sobre essas próprias formas da comunicação. Então, vou fazer um pouco de um debate sobre teoria, mas com uma entrada diferente, assim, talvez, sobre essa história da teoria da comunicação, né? Por conta, inclusive, da situação que eu estou, não fiz slide, estou com um roteiro aqui, então também fiquem à vontade para qualquer coisa, né, dialogar também comigo. Minha internet é muito instável aqui também, me avisem aqui pelo chat se der algum problema. Quando eu compartilho tela, ela fica muito pior. Então, vou seguir aqui um pouco do meu roteirinho nessa discussão, né? E eu acho que essa discussão ela é ainda mais importante, né? Pensar a forma da comunicação e também as teorias que são resultado e que compreendem, buscam compreender essa forma da comunicação. Essas duas questões são ainda mais importantes no momento em que a comunicação hoje é tão central na reorganização do mundo que a própria organização social é rotulada a partir de palavras associadas à comunicação. Então, a gente, né, costuma ver muitos textos e debates na mídia, enfim, né, que vão rotular o tempo presente como sociedade da informação, sociedade em rede, capitalismo digital e várias outras questões, né, que estão direta ou indiretamente associadas ao nosso campo, né, da comunicação e da tecnologia, né. Ao propor uma história como essa, né, 40 minutos, né, é óbvio que a minha narrativa certamente vai possuir muitas lacunas. Essa narrativa de uma história das comunicações, ela não é consensual, inclusive nos próprios livros de teorias da comunicação. Algumas pesquisas mostram que os livros de teorias da comunicação, em geral, eles não têm nem as mesmas escolas, né, que são trabalhadas, enfim, não tem nosso campo da comunicação como um campo, inclusive, transdisciplinar, né, ele é marcado por muitos entrecruzamentos e ele não tem nem, assim, uma leitura mais hegemônica de quais são as teorias da comunicação propriamente. E, além disso, né, além dessas lacunas do nosso próprio campo, tem as minhas próprias. Eu, por exemplo, desconheço a história das teorias da comunicação em África, desconheço a história da teoria da comunicação em Ásia, então aqui eu vou partir, sobretudo, das 3 escolas que recorrentemente são abordadas como, como fundantes das teorias da comunicação nos cursos do Brasil, na escola norte-americana, a europeia e a latino-americana. E é óbvio que uma abordagem, né, um sobrevoo como esse, ele também tem as lacunas em relação às próprias tensões que existem em cada uma dessas escolas, né? Aqui a gente não vai ter como abordar os vários programas de investigação que convivem em meio ou mesmo contra os programas de investigação dominantes. Por exemplo, né, em geral, quando a gente vai se referir sobre as teorias da comunicação nos Estados Unidos, a gente vai estar falando da teoria administrativa, de uma lógica de pensar a comunicação que é muito vinculada, né, aos próprios interesses capitalistas, mas é óbvio que a gente sabe que também há muitas resistências e que tecem, né, constroem outras teorias desde os Estados Unidos, enfim. Né? Então, estamos falando aqui de uma abordagem bem geral, bem ampla, talvez até sobre a leitura mais hegemônica em relação a cada um desses espaços de produção de conhecimento, né? Mas, apesar dos limites dessa abordagem, portanto, né, me parece necessário tratar desse tema porque o capitalismo é mais que um sistema de produção de mercadorias. É um sistema também que produz um pensamento, né? Um pensamento que é fundado numa certa forma de conceber
e orientar o trabalho, inclusive o nosso trabalho intelectual, né? Em síntese, a gente pode dizer que todas as áreas, né, em todas as áreas, o tipo de sociedade que a gente vive, que um pensador que me parece bem importante, que chama Zon Hettel, ele chama de sociedade de apropriação, né, são sociedades que se constroem sobre uma diferenciação entre o trabalho manual e o intelectual. Desde a antiguidade, como ele vai desenvolver, né, essa distinção foi sendo feita, viabilizando que uns se apropriem do trabalho realizado por outros, um processo que é fundamental, né? Não só para um tipo de exploração que vai sendo radicalizada, né? Sobretudo na sociedade que a gente tem hoje, mas também um processo que vai gerando um certo alheamento, né? De diversas categorias profissionais, né? De trabalhadores e trabalhadoras em relação à própria vida, né? Como ela é organizada e também em relação à própria natureza, né? E isso vai ficar ainda mais nítido com a ciência moderna, que vai anunciar, né, desde o seu nascedouro, que saber é poder, e que esse poder é um poder sobre, né, sobre a natureza e sobre a sociedade de uma forma geral, né, no sentido da dominação, propriamente, né? Então, nós, né, estamos envolvidos aqui numa produção de conhecimento, né, que tem uma marca muito forte, né, associada a essa forma de pensar que vai ser fundada aí com o que é chamado de ciência moderna, né? Uma ciência que ela é constituída a partir dessa ideia da distinção entre trabalho manual e intelectual, né? Algo que, por exemplo, eu sei que os cursos do Pronera, né, buscam enfrentar quando eles pensam, né, o tempo comunidade como também uma parte da formação, né, dos próprios estudantes, né, quer dizer, é uma forma também de buscar enfrentar essa distinção do trabalho manual e do trabalho intelectual, né, mas essa ciência moderna, ela vai gerar um tipo de produção intelectual, em geral, né, hegemônica, que aprofunda muito as diferenças entre os trabalhadores, que vai gerando um alinhamento de parte desses trabalhadores, né, em relação à sua condição como natureza, e que permite, com esse processo, formas de subsunção, subordinação do trabalho ao próprio capital, buscando transferir, portanto, para as máquinas o saber dos trabalhadores como uma forma de tornar esses trabalhadores quase desprezíveis, né? Essa subordinação, que na teoria marxista a gente chama de subsunção, hoje ela alcança o próprio trabalho intelectual, né? Um processo que é muito visível naquilo que tem sido chamado de inteligência artificial, que nada mais é do que uma forma de avanço do capital sobre conhecimentos que são da classe trabalhadora e que vão sendo codificados, apropriados, de uma forma até, né, produzindo aí uma diferenciação que, em última instância, é uma alienação. A gente passa a pensar que a inteligência artificial ela é isso, né? Ela é inteligência e ela é artificial, quando, na verdade, os conhecimentos que o capital hoje detém estão incrustados aí em máquinas, né? São os nossos próprios conhecimentos, são as nossas formas de trabalho que vão sendo apropriados e que vão sendo dominados, né? E ainda é óbvio que esse processo ele se dá o tempo todo com muito questionamento, com muita resistência, né, com muita crítica, como a gente está tentando desenvolver aqui mesmo, né? Mas ele também muitas vezes passa de uma forma despercebida, ao ponto que a gente, né, vê muitas vezes uma certa narrativa como se a produção intelectual não fosse trabalho e não estivesse envolvida, né, na própria constituição da sociedade que a gente tem hoje, né? Portanto, fechando essa primeira reflexão, né, eu queria compartilhar que o meu intuito aqui é lançar provocações que nos possibilitem olhar o capitalismo pensando a comunicação e a construção teórica sobre ela. Porque uma outra comunicação, que é o título desse nosso encontro, será fruto também de outras relações sociais. E também, como parte dessas relações, de outras formas de explicar o mundo, né? Acho muito difícil a gente ter um outro mundo, inclusive imaginá-lo, desejá-lo, sonhá-lo e construí-lo, se a gente também não tiver uma capacidade de mobilizar a nossa própria imaginação, né, como fruto desse processo e pensar sobre ele com essa expectativa de transformação, né? Essa forma como eu estou postulando a questão do conhecimento, né, ela está assentada numa compreensão de que o conhecimento, portanto, não tem origem em elementos puramente lógicos ou metodológicos, né,
mas que, ao contrário, o conhecimento ele só pode ser compreendido na relação com os processos sociais reais. E isso tem implicações muito grandes em relação à forma como a gente pensa o próprio conhecimento, né? Em geral, quem está no mestrado sabe disso, né? Vai sempre encontrar uma certa discussão metodológica sobre a diferença entre sujeito e objeto da pesquisa, né? Muitas vezes anunciando e até mesmo defendendo essa apartação entre o sujeito e o objeto, e a forma como eu estou tentando pensar o conhecimento vai no sentido muito contrário. É de pensar que nós somos, né, simultaneamente, né, aqueles que estão pensando essas relações sociais, ao passo que também somos frutos dessas relações sociais. Então, esses processos, eles devem ser vistos de uma forma absolutamente casada. E, propriamente na teoria da comunicação, isso significa que não tem como a gente pensar a própria teoria da comunicação sem refletir sobre a forma que a comunicação foi assumindo, quais eram os problemas que foram colocados e, portanto, qual foi o pensamento que explicou, inclusive, né, essas formas de comunicação em determinados momentos históricos, né? Tem um autor que chama Karched, que ele vai dizer que nas sociedades divididas em classes, novos conhecimentos emergem no contexto das relações sociais de produção contraditórias e assumem o conteúdo de classe dessas relações. Então, não há como pensar num conhecimento neutro, não só para uma possível relação partidária, posicionada, né, mas é porque todos e todas nós estamos nessas relações sociais, somos parte delas e, portanto, a gente não tem como se retirar, né, da sociedade para poder pensar a própria sociedade, né? Então, nesse sentido, não é possível pensar as teorias da comunicação sem refletir sobre as relações sociais que estão na base dessas próprias teorias. E nesse esforço de encarar a realidade, acho que é importante, né, um movimento que é de olhar essa realidade não como uma abstração, não como um conceito que paira no ar, né, como o pensamento idealista faz, mas olhar de fato a nossa realidade, tentar descascar essa realidade e remontar essa realidade a partir das teorias, das reflexões, fundando aí o que a gente chama de concreto pensado, né? Eu gosto muito da metáfora da cebola, assim, né? Se a gente for pensar que somos nosso mundinho é uma cebola, é importante imaginar que tem lá, né, aquele centrinho da cebola que é fundamental, que organiza as cascas todas, que se ele não existisse, as camadas não estariam juntas, né? Mas também há camadas. E acho que o esforço da teoria é esse, de visualizar quais são essas várias camadas e de entender também os fundamentos e reconstruir a sociedade nesse movimento dialético, né? De ir pensando essas partes e ir recompondo, né? No último século, acho que o desenvolvimento das comunicações, das teorias da comunicação, são muito exemplares disso. Nesse meu sobrevoo aqui, como eu mencionei, eu vou tratar de 3 momentos nessa segunda parte já da nossa conversa. A primeira metade do século XX, né, onde são constituídas as primeiras teorias da comunicação, mas também um tempo histórico em que há uma organização dos sistemas de comunicação nos países centrais, né? Então, o que a gente conhece como radiodifusão, depois, né, telecomunicações, radiodifusão, vem desse momento histórico, né? Um momento histórico que, né, vai dar conta da própria organização do capitalismo naquele momento. Depois, um pouquinho sobre o pós-guerra, né, e quando outras questões também, ao longo da segunda metade do século XX, vão sendo colocadas, tanto pela própria reorganização do capital no setor das comunicações, mas também por outras questões e pelo próprio espraiamento do capital para outras áreas, como a própria cultura. E um terceiro momento, o momento do neoliberalismo, e como parte dele também já a ascensão da internet que a gente conhece, né? Então, seguindo um pouco por esse sobrevoo, as primeiras teorias da comunicação, né, na primeira metade do século XX, elas vão estar muito associadas a essa organização dos próprios sistemas de comunicação. Primeira verdade é que elas se estabelecem como teorias sobre propaganda, essencialmente, né? Elas vão estar ali formulando formas de pensar a comunicação para convencer, por exemplo, a população do próprio esforço de guerra, né? Todo mundo deve ter aqui em mente aqueles cartazes aí, o antigo, né? Aqueles convocatórios para poder participar da guerra, e toda a ideia, né, era uma ideia de fato de usar os instrumentos de comunicação, a perspectiva que é muito instrumental, né, para convencer as pessoas a participarem da guerra, e
convencer, por exemplo, né, da própria anulação do outro, né, como no caso do nazismo, o que infelizmente continuou muito atual, como a gente tem visto, né. Então, essa é a primeira organização. Mas, paralelamente, os próprios sistemas de comunicação, eles vão mudando, porque o capitalismo, nesse momento, também muda, né. Passa-se a um capitalismo que a gente chama, né, de monopolista, onde as organizações são organizações cada vez maiores, que vão dominando mais os próprios setores, e isso também se dá na própria comunicação. É esse momento histórico que vai forjar o que a gente conhece como indústria cultural, né? Que é uma forma de organização da comunicação muito mais associada a esse tipo de capitalismo, a produção centralizada, cuja distribuição vai para um número imenso de pessoas, né? De uma forma, em geral, controlada, de um ponto de vista imperialista, mas também com relações locais ali, né? Com as próprias burguesias locais, como é o caso da televisão, que a gente conhece bem no Brasil, né? Então, essa organização da própria comunicação vai fazer também com que as teorias da comunicação passem a uma compreensão não só da propaganda, mas também de uma função muito específica que ela vai ter nesse momento histórico, que é o da própria difusão de um modo de vida consumista, de um modo de vida capitalista. Na teoria, a gente aprende sempre que é a segunda fase das pesquisas norte-americanas, elas vão projetar o chamado American Way of Life, né? E nada mais é do que, de fato, projetar não só a hegemonia dos Estados Unidos no mundo, e projetar, obviamente, a forma de sociedade que vinha dali, né? Então, produtos variados, né? A sopa passa a ser enlatada, a gente não está mais fazendo, né? Não está mais né, macetando o tomate e fazendo a sopa, a gente está comprando, enfim, toda uma lógica de produção, né? De mais bens de consumo, que vai sendo vendido pela própria indústria cultural, enfim. Então, vai refletir muito esse processo. E as teorias, elas vão ter, essencialmente, uma lógica de pensar como fazer esse processo ser mais efetivo, né? Então, desse ponto de vista, essas teorias norte-americanas, elas não estavam querendo criticar esse processo, elas estavam querendo legitimá-lo e torná-lo mais efetivo. E aí é muito interessante pensar como, embora essa narrativa às vezes apareça de uma maneira neutra, né? Se a gente for pensar de onde essas teorias foram forjadas e financiadas, isso fica muito claro, né? Muitos dos teóricos que desenvolveram essas perspectivas, eles estavam sendo financiados pela Fundação Rockefeller, pela AT&T, né? Então eram teorias que são chamadas de teorias administrativas, numa perspectiva de administrar esse processo, né? De fazer parte desse processo, né? Então não é possível pensar a teoria da comunicação sem pensar os interesses capitalistas que estavam ali naquele momento histórico pautando o desenvolvimento dessa teoria, né? E isso é importante, gente, não só por uma digressão histórica, mas porque isso continua acontecendo. E isso continua acontecendo cada vez mais, né? Essa semana mesmo saiu uma notícia aqui na União Europeia comentando que o orçamento, uma pesquisa da União Europeia comentando que o orçamento das Big Techs para a produção de pesquisas é muito maior do que de todos os estados da União Europeia, né? Muito maior, um nível incomparável. Então, a forma de pensar a comunicação e de produzir, de desenvolver a comunicação, ela segue sendo pautada por esses interesses, né? Ainda nos Estados Unidos, a gente vai ter também um movimento que vai ser chamado de cibernético, né, que vai começar a pensar as tecnologias, vai começar a pensar o impacto dessas tecnologias na sociedade, a própria reconfiguração da sociedade, né, indo moldada pela forma que a tecnologia estava sendo desenvolvida naquele contexto, com esses interesses. Então, essa é uma primeira escola, digamos, né? Um pouco paralelamente, no tempo, a gente vai ter uma outra perspectiva crítica sendo forjada ali na Europa, né? Que vem muito de uma tradição filosófica e que vem muito também do próprio pensamento crítico, que tinha ganho muita força no século XIX, né, na Europa, e que vai resultar, por exemplo, né, no próprio marxismo e que na comunicação chega por meio, né, muito fortemente da própria escola de Frankfurt, né? Essa é uma teoria que ela já está em uma outra perspectiva, né? Ela está olhando criticamente esse processo, ela vai se defrontar com esse processo de uma maneira muito brutal. Vale lembrar que muitos dos teóricos
dessa escola eram judeus, né, então sofreram também a perseguição do nazismo, tiveram inclusive que sair da Europa e foram alguns deles para os Estados Unidos, outros não conseguiram nem fazer essa travessia, caso do Walter Benjamin, mas, em geral, né, foram teóricos que estavam comprometidos com a outra forma de ver a sociedade, que buscaram criticar essa reorganização do mundo, né, que acontecia naquele momento, pautado não só, mas também pelas próprias novas formas de comunicação, né. O texto clássico da indústria cultural, né, que, enfim, tem vários limites e tem várias revisões necessárias assim, a se fazer, a gente pode discutir isso depois, nas perguntas, enfim, mas ele é um texto que ele está dentro de um livro que chama Dialética do Esclarecimento, onde ele estava pensando qual era o papel da razão e qual era o papel da razão num mundo que se desencantava, né? Num mundo que deixava de ser organizado por laços comunitários, por vínculos afetivos, e que passava a ser organizado por uma forma racional, burocrática, fria, né, de pensar a própria sociedade, né? E que abriu margem, por exemplo, para a ascensão do nazismo, né? Acho que isso diz muito para a gente dos problemas que a gente também enfrenta nesse nosso mundo desencantado, né? E que, moldado também pelas próprias formas de comunicação, reabre, né, espaço para o fascismo. Mas é importante pensar que esses teóricos, eles não estavam descolando, portanto, o que acontecia em termos de organização da comunicação das outras questões sociais. Eles estavam vinculando essa mudança na comunicação a uma disputa geopolítica, eles estavam pensando como isso acontecia também como uma forma de disputar os corações e as mentes num contexto de crise, né, do próprio capitalismo. Vale lembrar que eles estavam formulando ali logo depois da crise de 29, enfim. Então, eles estavam associando essas questões, buscando um olhar mais de totalidade, né, entendendo a comunicação como parte desses processos sociais mais amplo, né? Uma tradição que, infelizmente, se perdeu muito numa dinâmica da pesquisa, bem da pesquisa administrativa, né? De cada vez mais segmentar, segmentar, segmentar e pensar, né, os nossos objetos, as nossas pesquisas, como se eles não estivessem conectados, né, com as outras dimensões das formas de pensar, de compreender, de construir, de viver o próprio mundo, né? Mas esse foi um marco muito importante. E ele pode ser desenvolvido também porque muitos desses teóricos, como eu mencionei, se confrontaram com as diferentes formas de organização da comunicação, né? No caso da Europa, eles não tinham, em geral, né, estou falando aqui do Adorno, do Horkheimer, eles tinham uma outra formação e eles não tinham exploração privada dos meios de comunicação, né? Quando eles vão para os Estados Unidos, fugindo do nazismo, eles se defrontam com, né, a suprassumo de indústria cultural em alta, né? Produzindo filmes, esses modos de propaganda, enfim, né? Então, esse confronto também fez com que eles conseguissem perceber essas mudanças que estavam sendo processadas naquele momento, né? Esse é um pouco do contexto que a gente tem, assim, que vai influenciar muito as pesquisas em comunicação, obviamente, né? Com essa limitação histórica, em várias partes do mundo, inclusive no próprio Brasil, né? Eu lembro sempre de um professor, Gilmar de Carvalho, infelizmente falecido, da UFC, que ele me contava que quando o curso de comunicação na UFC começou, mais ou menos nos anos 70, ele estava no curso, eles recebiam umas caixas de livros fechadas, assim, e eram, né, gratuitos, né? E eram livros de teoria administrativa norte-americana que eram enviados dos Estados Unidos, traduzidos, né, para serem consumidos e para formar a forma de pensar a comunicação também no Brasil, né? Então, isso certamente nos influenciou muito e ainda influencia muito, né? A forma de ver a própria produção do conhecimento de uma maneira instrumental, né? Ela tem que funcionar porque ela vai ter que dar lucro, ela vai ter que ter resultados práticos, né? Uma série de injunções às formas de conhecer que tem muito a ver com essa perspectiva que é a perspectiva mais hegemônica no campo da comunicação. Embora, né, também o pensamento crítico tenha a sua história aqui no Brasil e na América Latina, eu vou voltar a isso um pouco depois. Mas, seguindo um pouquinho desse roteiro cronológico, né, no pós-guerra, a gente tem vários movimentos importantes, né, de reflexão sobre a sociedade, sobre, né, os crimes do nazismo, sobre como se
justificou e permitiu, né, que a barbárie tomasse conta e que levasse à eliminação de povos inteiros, né? E você vai ter também todo um repensar a própria comunicação num momento em que a comunicação se espraia e passa a estar muito mais próximo, né, da própria vida da população, né, por meio, por exemplo, da televisão, que passa a ser organizada a partir dos anos 50, né, especialmente, né, aqui um pouco mais tarde, né. Esse é um momento onde vai ter também toda uma discussão crítica sobre as formas de produção de conhecimento e que vai resgatar e que vai tentar afirmar, né, que o conhecimento também é produzido pelos de baixo, também é produzido pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras, né? E aí, de uma maneira muito sintética, para mim é muito difícil não fazer referência aos estudos culturais britânicos, né? Você tem ali uma geração de intelectuais que vinham da classe trabalhadora, né? Que tinham um compromisso político e ideológico muito evidenciado e que estavam produzindo teoria, né? E teoria da literatura, da cultura, eles não eram propriamente da área, né, estrita da comunicação, essas caixinhas também não eram tão, né, fechadas como são hoje, mas que estavam tentando compreender esse processo de transformação da própria cultura pelas mudanças, não só, mas também da própria comunicação, né? Então, isso também vai para outras áreas, áreas que são fundamentais para esse desenvolvimento dos estudos culturais, por exemplo, linguística, né, a virada, as discussões sobre a linguagem, uma série de mudanças, né, da própria psicanálise, uma série de questões que vinham também de outras áreas, foram complexificando esse olhar para a sociedade, para a cultura e para as práticas da comunicação. Mas se eu pudesse destacar um autor em meio a esses, né, eu destacaria o Raymond Williams, que é um teórico, né, britânico, aliás, acho que do Reino Unido. E ele vai desenvolver uma discussão que eu acho importante para pensar essa nossa outra comunicação para uma outra sociedade, né, num livro que chama A Longa Revolução. E ele vai dizer que qualquer mudança social se torna mais difícil, né, por conta do papel ideológico que os meios de comunicação passam a ter como organizadores da vida em sociedade, suplantando muitas vezes outras formas de produção de conhecimento, de ideologia e de organização, como a igreja, a escola, a família, né? Os meios de comunicação vão tomando esse espaço e vão organizando a sociedade. E ele reconhece que não são quaisquer meios de comunicação, né? São meios de comunicação que progressivamente vão sendo privatizados e vão sendo submetidos à lógica, né, de produção de mercadoria, à lógica, né, de obtenção de lucro e à lógica de disputa ideológica, né? Então, essa outra comunicação, ela vai, obviamente, subsistir. Esse é um debate importante que eles têm nessa escola. Eles vão falar, olha, não dá para a gente contar só a história da hegemonia, também preciso falar da contra-hegemonia, também é preciso falar dos trabalhadores, também é preciso falar das mulheres, é preciso falar, né, dos vários grupos sociais que, né, vivenciam outros processos de contra-hegemonia, né, que buscam construir essa contra-hegemonia na prática, inclusive também na comunicação. Eles vão reconhecer isso, né? E não à toa essa escola vai colocar conceitos que são muito importantes para a gente pensar essa outra comunicação. É uma escola que teoriza o debate sobre resistência, aliás, teoriza a própria ideia de contra-hegemonia, né? Eles vão resgatar o Antônio Gramsci, vão discutir contra-hegemonia na comunicação, etc. Teoriza o problema da identidade, né? E vão pensar a própria cultura de uma maneira muito mais complexa, em movimento e no plural, né, do que uma cultura hegemônica simplesmente, né? Então, essa é um pouco da marca dessa teoria da comunicação que vai sendo desenvolvida ali nos anos 70, nos anos 80. Não coincidentemente, né, aqui na América Latina, a gente também tinha processos muito semelhantes, de autores que não conheceram, não tiveram contato com esses teóricos, mas que se defrontavam com mudanças muito semelhantes. É o caso do Paulo Freire, né? O Paulo Freire e o Raymond Williams, eles nasceram no mesmo ano, né? Eles completaram 100 anos, acho que há 2 anos. Eles nasceram no mesmo ano. E por caminhos diferentes, né, da educação e tudo mais, mas estavam pensando ali as transformações sociais, políticas,
de uma sociedade que passava a ser mais mediada pelos próprios meios de comunicação, por outros espaços, e também estavam buscando, caso do Paulo Freire, né, olhar essas resistências desde baixo, né, e pensar como é que essas resistências se afirmavam nesse contexto de espalhamento, né, do próprio capitalismo por essas várias esferas da vida, inclusive para a esfera da cultura, né? Então, aqui também estava sendo refletido, discutido, formulado, né? E aí é importante fazer essa demarcação simultaneamente, não por uma influência, mas porque estavam se defrontando com essas questões, né? Essa é uma leitura que o Antônio Cândido faz, quando ele vai discutir por que, né, alguns temas apareceram simultaneamente, vai pensar, não foi que a gente bebeu deles, né? É porque as questões estavam postas, as questões sociais estavam postas e foram sendo refletidas, né, em caminhos semelhantes, né? Aqui na América Latina, a gente tinha um processo, como eu mencionei, de muita tentativa de imposição de uma leitura norte-americana, funcionalista, administrativa, voltada a essa lógica de fazer a comunicação funcionar para uma eficiência, né, dos negócios, do próprio capital, etc. Mas aqui também se forjavam teorias críticas, né, que foram pensar qual era a situação dos próprios países latino-americanos, né? Na sociologia, na economia, né, é um momento extremamente pujante, né? Mas, como diz a Krista Berger, uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também na teoria da comunicação, esse momento histórico, um momento histórico marcado pela ditadura militar, portanto, onde fazer teoria crítica era muito difícil, né? É um momento histórico também marcado por uma produção de conhecimento crítico, engajado e muito relacionado com as próprias práticas contra-hegemônicas, né? É nesse período que a gente vai discutir, a partir da sociologia, a ideia de imperialismo cultural, a ideia de dependência tecnológica, várias questões que, obviamente, têm seus limites também de compreensão pelo próprio tempo histórico, que tem vários, né, desdobramentos disso, mas o que eu quero chamar a atenção é que, né, era um pensamento que estava ali se colocando diante de problemas dessa envergadura e tentando, né, formular caminhos para enfrentar esses problemas numa perspectiva de libertação, numa perspectiva de transformação, e não numa perspectiva gerencialista de comodismo, de falar que é isso mesmo e vamos usar aqui o que tem, né? Não, era uma perspectiva de pensar quais eram os caminhos para a superação desses problemas, né? É um momento, por exemplo, que as próprias teorias da comunicação vão, né, teóricos da comunicação, as teorias não fazem isso sozinha, os teóricos e as teóricas vão se debruçar muito sobre as práticas de comunicação comunitária, muitas vezes fazendo também a comunicação comunitária. Né? Quando a gente olha a história dos jornais alternativos da época da ditadura, tinha muito intelectual orgânico, gente que estava ali dedicada a essa construção, né, que fazia rádio comunitária também, estava lá engajado nos movimentos, né, seja nas comunidades eclesiais de base, né, em outros processos de organização política das comunidades, dos movimentos, dos partidos, enfim, né? Mas fazendo essa teoriação, né? Fazendo essa reflexão crítica, de fato, uma praxis, né? Tentando, pelo menos, fazer teoria e prática, né? Essa é um pouco da nossa história, em linhas muito gerais, né, grosseiramente apresentada, até esse momento, né, que vai, no caso da América Latina, desaguar, por exemplo, na formulação de políticas de comunicação. É uma área que cresce, né, nesse processo da redemocratização, das lutas, né, por outras políticas, e que vai aqui no Brasil, né, ter um campo muito profícuo de estudos e de incidência também na Constituinte, nos processos de organização do sistema de comunicação na fase democrática. Né? Então, essa é muito a marca desse momento histórico. Né? E o que a gente vê, a partir dos anos 80, tanto dos estudos culturais britânicos, numa fase, né, posterior a essa que eu trabalhei mais, né? Mas também nas teorias latino-americanas e também nos estudos norte-americanos sobre a internet, ao longo dos anos 80, especialmente nos anos 90, eu vou usar a palavra mais difícil. Uma certa adesão à reorganização social que vai ser posta pelo neoliberalismo. É claro que essa, né, como eu disse, essa narrativa ela vai
né, não dá conta de uma série de programas de investigação, né, de linhas de pesquisa, de formas de pensar e de fazer que são, né, constantes e que não somem. A própria economia política da comunicação, perspectiva teórica a qual eu me filio, né, vai estar ali sendo desenvolvida numa outra pegada, fazendo crítica ao neoliberalismo, à forma de organização capitalista da internet, etc. e tal. Mas, em geral, né, o que a gente tem é um processo que vai cada vez mais reduzindo a própria crítica à forma como a comunicação é organizada. De um ponto de vista, é claro que esse movimento tem um aspecto interessante, né? Ele vem muito de uma ideia de, né, contar a história do cotidiano, né, de não só olhar para as grandes estruturas de poder, mas também olhar para o micropoder, né? Tem a influência aí do pensamento pós-moderno, né, de Foucault e etc. Tem esse movimento, né, importante também, que vai trazer à tona uma série de questões que talvez essas grandes narrativas não capturassem, né, não valorizassem nos próprios estudos, as experiências mais cotidianas, etc. Mas, em geral, o que a gente vai ter é um deslocamento da própria crítica sobre o poder, né? Sendo muito direta, por um exemplo pessoal, assim, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, falar em concentração dos meios de comunicação, manipulação e ideologia era absolutamente démodé, para não dizer absurdo, né? Porque a forma como a coisa era apresentada era de que a gente tinha superado esses problemas, né? E que a internet estava muito legal e estava transformando a sociedade, estava tudo em rede e que as próprias contradições, opressões e problemas sociais seriam superados, porque a forma técnica da internet, né, possibilitaria um outro arranjo social. É a ideia da sociedade em rede, etc. Né? Então, o que é que essas pessoas fazem hoje com a desinformação, né, é outra questão. Mas essa foi a narrativa que embalou a teoria da comunicação ao longo dos anos 90 e ao longo dos anos 2000, em que, de alguma forma, nos desarmou para compreender esse processo cada vez mais intrínseco da própria comunicação não só na sua reorganização enquanto uma área específica, mas como a comunicação contribui decisivamente hoje para a própria reorganização do capitalismo, né? Então, essas teorias, elas não enfatizaram, por exemplo, né, que a tecnologia, ela não é uma coisa neutra ou que simplesmente se desenvolve por ela mesma, mas que ela tem uma história e que a forma como ela vai assumir é uma forma que é implicada socialmente, né? Ela pode ser também, enfim, manipulada e no sentido de tipo ter usos sociais diferentes. Não estou sendo determinista, tá? As questões da vida é muito mais complexa do que isso. Mas essa narrativa, ela também tira da tecnologia o seu próprio fundamento social e histórico. É como se ela fosse um instrumento que a gente só usa, né? E que a gente usa para os nossos próprios fins, como se ela não tivesse uma narrativa, um conteúdo também. E é muito curioso pensar isso no momento em que a tecnologia ficou tão importante na sociedade, ela deixou de ser tematizada. Porque quando a gente volta para aqueles autores latino-americanos que eu mencionei, e outros tantos, como Álvaro Vieira Pinto, que é praticamente desconhecido no Brasil, embora tenha 3 volumes desse tamanho, chamado O Conceito de Tecnologia, né? Um filósofo da tecnologia. Esses autores, Milton Santos, um geógrafo negro que estava pensando a globalização, eles discutiam a tecnologia o tempo todo, porque eles compreendiam que a tecnologia era fundamental para a organização da sociedade e para a desigualdade entre os países. E eles sabiam que a gente estava numa situação muito mais desigual, né? Também nessa lógica do desenvolvimento tecnológico, como ele foi sendo feito e como ele foi sendo organizado, e os países sendo organizados, né, nessa lógica, assim, que a globalização parecia que era tudo muito harmônico, né, e estava todo mundo igual, no barquinho da globalização, né, e eles estavam falando que não, né, estávamos em camadas muito diferentes desse processo, essas diferenças agudizariam outras diferenças de classe, de raça, etc., território, e tudo mais, né? Então, ao longo dos anos 90, dos anos 2000, a gente perde essa leitura crítica sobre a tecnologia e a gente assimila muito a própria tecnologia. Eu sei, gente, que parece distante um pouco essas questões, né? Mas eu vou dar um exemplo de um tipo de pesquisa que é absolutamente recorrente entre nós, que eu faço, inclusive, também, tá?
eu pego muita pesquisa que é tipo, como o movimento social X ou Y usa o Instagram. E não pensa o Instagram. É como se ele fosse simplesmente uma ferramenta que a gente vai usar para o que a gente quer, para projetar nossas lutas, etc. e tudo mais. É claro que isso também existe. Existe usar o Instagram para projetar nossas lutas, etc. e tal. Mas se a gente não contextualizar essa coisa, essa estrutura de mediação social chamada Instagram, né? No máximo, a gente vai estar registrando uma camada muito aparente da realidade. Porque as outras camadas, lembram de novo da metáfora da cebola, né? É meio que isso, a gente está na casca, estamos usando o Instagram. As outras questões, elas impactam esse uso. O que é essa plataforma, como ela é organizada, para que ela serve, qual é o tipo de cultura que ela enseja, qual é o tipo de organização social que ela coloca, qual é o tipo de projeção individual ou coletiva, por exemplo, que ela estimula, sabe? Então, em última instância, qual é o tipo de sociedade na qual ela está inserida e que ela ajuda também a conformar, né? Então, se a gente não fizer esse movimento, a gente vai estar registrando vários estudos de caso, várias análises de conteúdo, que, de novo, são importantes para a gente compreender, né, se aproximar das nossas questões, mas que são insuficientes para a gente dar conta dessa dimensão que a comunicação tem hoje na própria sociedade. Não à toa, e aí meus últimos 5 minutinhos, não à toa a gente tem visto como, desde 2007, 2008, esse tipo de olhar sobre a internet não dá conta da realidade. O que aconteceu que, de repente, aquela coisa tão legal, né, tão democratizante, tão superadora de opressões, etc., virasse o que virou hoje, que está todo mundo preocupado, né, com a própria democracia e na sua relação com a internet, com a desinformação e a internet. Assim, tem que ter uma linha de continuidade nessa narrativa, né? Ou de ruptura, mas assim, isso tem que ser tematizado, né? Por que aquela compreensão não se sustenta mais hoje, né? Então, assim, a gente tem visto, desde mais ou menos, né, 2007, 2008, uma ampla mudança, não só na teoria, mas na própria organização da internet, onde fica muito mais nítido o processo de subordinação dessa forma de internet aos interesses do grande capital. Né? A gente tem plataformas que vão estar ocupando a internet, que estão se constituindo aí ao longo do tempo, e que vão ser viabilizadas com muito apoio do Estado, com muito dinheiro, financiarização, com muito projeto militar, inclusive está na base de desenvolvimento de coisas como o Google e etc. Enfim, essas plataformas hoje elas são a síntese de um capitalismo extremamente concentrado, do ponto de vista econômico, né? Ainda que tenha muitas crises, mas elas também são formas que vão estar operando uma série de outras transformações sociais. Seja a transformação no mundo do trabalho, olha o debate que a gente está tendo sobre o Uber, que não é só sobre o Uber, né? É sobre como a tecnologia permite uma reestruturação do próprio mundo do trabalho para ser um mundo do trabalho mais precário, sem direito, sem reconhecimento nem de vínculo trabalhista, né? É isso que está posto, né? A própria organização das instituições da própria democracia liberal, né? Por que as fake news em geral se voltam contra o STF e a mídia, né? É uma coincidência que é assim no mundo inteiro, sabe? São questões que estão absolutamente associadas a essa forma de comunicação que está pautando hoje a internet, né? As próprias plataformas digitais. E, em geral, elas viabilizam uma dinâmica de expansão do capitalismo para todos os poros da nossa vida, se deixarem até para os nossos sonhos, né? Porque hoje, assim, se a TV tinha um momento de você ter contato com a publicidade, isso já foi depois da privatização do sistema de radiodifusão, no caso da internet, esse processo é indistinto. A gente está o tempo todo em circuitos de mercantilização, né? No meu Instagram é assim, tem um post sobre Palestina e uma propaganda. Você nem pensa sobre uma coisa, já vem um anúncio de outra, né? E mais, aí tem a dinâmica de dados, os dados sendo vendidos, a gente transformado em audiência cada vez mais segmentada, para disparos de comunicação cada vez mais, né, que buscam essa efetividade da realização, né, do ato de comprar, etc. Então, assim, até chegar na própria inteligência artificial e toda a mudança que a gente está tendo numa captura do conhecimento humano
né, pelo próprio capital, a base, né, em muito dos processos de comunicação, não só deles, mas muito deles. Então, pensar a comunicação hoje é realmente cada vez mais necessário, não só para a gente conhecer e compreender essa área, mas para conhecer e compreender a sociedade em que a gente vive. É um esforço que ele exige, obviamente, muito de cada um de nós e muito do próprio campo, né? Um campo que tem que ser revisto para não só se fechar, mas se abrir, não só buscar o micro, mas pensar a conexão desse micro com esses outros processos sociais, né? Porque é nessa relação que as coisas se constituem, né? Não como algo que vem de cima para baixo, mas que vai sendo constituído nas mais variadas relações sociais, expressões, né, e usos e etc, e teorias e tudo mais, né? Então, acho que o desafio que a gente tem, né, sendo pesquisadores e pesquisadoras dessa área, é um desafio histórico, né, de tentar compreender um setor que, na relação que ele tem com as outras dinâmicas sociais, tem modificado, né, a forma de organização da própria sociedade. E fiquem absolutamente à vontade para trazer essas questões e seguir essa conversa a partir das inquietações de vocês. Professora Helena, muito obrigado. Eu nunca vi alguém fazer um resumo, uma timeline das teorias da comunicação de uma forma tão competente, né, e num tempo tão curto, e ainda com o aditivo de estar 3 horas, né, à frente. Enfim, muito obrigado. Né? Eu vou passar, né, a condução do debate para a professora Patrícia, só que não vou ficar até o final, porque acho que até meio febril, mas assim, você falou, inteligência artificial é uma área que me interessa, né? Então, assim, só para te dizer, deixar para as pessoas, né, que é até pior do que você está dizendo, porque, tipo assim, a OpenAI, que é o que tem o produto mais famoso aí, né, o ChatGPT e tal, para ela construir, né, o primeiro modelo que ela colocou público, ela treinou esse algoritmo com 175 bilhões de parâmetros, né? E ela não vou dizer nem assim, ela varreu, ela passou o rodo em tudo que ela pôde pegar da internet, né? De pequeno, de grande, de empresa, de autor, de não sei o quê, quer dizer, livro, redes sociais, né? Não é à toa que o New York Times está processando eles, não é à toa que autores, né, diferentes, autores mesmo da literatura estão processando, né? Porque assim, o que as pessoas estão descobrindo agora é que simplesmente, né, eles pegaram tudo que podiam, não pediram para ninguém, né? O fato é esse, né? E agora estão fazendo, né, oferecendo um produto, tá? E assim caminha a humanidade, né? Assim, enfim. E daí para pior, né? A gente tem, né, uma concentração, né? Acho que através desse eixo da tecnologia, uma concentração, né, de organizações privadas, das big techs, né? Todo mundo conhece, quer dizer, é um grupo muito pequeno, acho que nunca houve, né, assim, na história da tecnologia, uma concentração de poder tão grande, né, em torno de 5, 6 organizações, né? Eu sempre digo, é a Champions League da tecnologia, ninguém quer sair de lá, né? Amazon, né, Meta, enfim, a gente conhece, sabe quem são, e esse poder deles é cada vez mais, né? Eu falando uma vez com um público muito diverso, né? Eu sempre digo assim, tá, tudo é bacana e tal, não sei o quê, mas observa assim, se o Google, num belo dia, ele quiser descontinuar o Gmail, né? Gmail, né? O que você vai fazer, né? Quando o WhatsApp sai do ar 1 hora, né, vira até notícia no Jornal Nacional. Né? E o Google, na hora que ele quiser, descontinua o Gmail e ninguém vai poder fazer nada, porque ele, né, vai fazer o quê? Vai chorar, né? Que vai perder, né, milhões de... Enfim, o arquivo pessoal de muitas pessoas hoje está nas nuvens, né? E é oferecido de graça, mas isso tem um preço e as pessoas não entendem a consequência disso. Na área da inteligência artificial também, cada vez mais está se discutindo o consumo, né, de água, de energia para manter, né? Essa era uma questão que já tinha, né, com a ideia de computação na nuvem, mas agora, porque o processamento, né, dos grandes modelos de linguagem, eles exigem, né, um poder computacional monstruoso, né? Então, assim, só para você entender, toda vez que... Outro dia eu vi uma coisa tipo assim, o ChatGPT te mandando, sei lá, 5 páginas de resposta, já foi meio litro de água, né? E lembrando que o ChatGPT hoje tem 100 milhões de usuários no mundo, toda semana lá, né? Então, assim, imagina o consumo. Por que a água entra? Porque os servidores precisam de refrigeração, né? E essa refrigeração tem que ser feita,
né, com água, né, como o radiador do carro, né? Então, assim, são fazendas de computadores, né? E isso tem um consumo monstruoso de energia e de recursos naturais, né? E agora que está se começando a descobrir isso, como agora está se começando a descobrir que há 10 anos essas plataformas, enfim, coletam dados nossos, vendem, fazem o que querem e tem algoritmos que mostram, né, o que a gente tem que ver, o que a gente tem que não ver. É uma situação bem complicada, né? Então eu queria deixar a minha visão pessimista aqui e passar a palavra aqui com a professora Patrícia. Queria lhe agradecer, professora Helena, mais uma vez, né? Eu estou saindo, gente, porque eu estou até meio assim, né? Assim, eu não sei o que eu tenho ainda, vou descobrir, tá? Mas eu vou comentar obrigado, depois tá? e você vê na gravação. Isso, e na gravação, com certeza, eu vou ver, né, o que rola daqui. Professora Patrícia, muito obrigado por estar aqui, né? Então, vou passar o bastão aqui para a senhora, né? Nós somos um time, então, tá? E, gente, bom trabalho, boa discussão a todos, tá? Obrigado. Amanhã, para quem quiser ouvir sobre inteligência artificial, né? Aí é a minha vez. A gente vai falar disso e de várias outras coisas, tá? Tchau, muito obrigado. Obrigada, Márcio, saúde. Obrigada também, professora Helena, também concordo com o professor Márcio sobre, né, uma explanação tão completa em tempo recorde. Às vezes a gente passa um semestre inteiro para ministrar a disciplina de teoria da comunicação e não consegue deixar só o aspecto histórico dela, né? Acho que esse é um desafio dos professores de disciplinas das teorias da comunicação, que pensam só as teorias como um processo histórico que ficou lá e não consegue, né, pelo menos fazer com que os alunos ultrapassem também esses limites históricos e traga mais para a nossa contemporaneidade, enfim. Eu queria fazer um comentário, assim, de uma forma geral, sobre alguns aspectos da sua fala que foi, né, me afetando e me recordando também algumas leituras, em especial quando você traz lá o autor que faz essa dicotomia entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, e que a gente foi se forjando numa sociedade que valorizava mais o trabalho intelectual do que o manual, mas que agora as tecnologias, elas, né, estão chegando também nessa subvalorização intelectual, vamos dizer assim, né? E me lembrou o Pedro Cardoso, que é, né, das artes e das humanidades, e não cientista e social, vamos dizer assim, que ele explana um pouco sobre isso, né? Que nós, especialmente o brasileiro, ele aprendeu a valorizar as coisas, os objetos, né? E não o trabalho humano que mantém a existência, que mantém. Então, o homem, especialmente o brasileiro, ele dá 1 milhão numa casa, mas ele acha caro pagar os direitos trabalhistas de uma pessoa para cuidar dessa casa, para manter essa casa, né? E a gente vê que isso é um pouco do reflexo de como a gente se constitui como sociedade e o que a gente valora como sociedade, né? Até que ponto a gente... E se relaciona diretamente com essa alienação da própria vida, da própria natureza, de não reconhecer o outro, de não ter alteridade com o trabalho do outro. E aí me lembrou também um texto do Habermas, que é da segunda fase da escola de Frankfurt. É um texto de 68, que o nome do texto é Técnica e Ciência enquanto Ideologia. Que ele já parte desse princípio de que isso que nós chamamos de trabalho manual, ou o próprio trabalho intelectual / ciência, ela não é neutra, né? Existem interesses políticos, sobretudo econômicos, ele vem da tradução frankfurtiana, né? E é atravessada ali pelas questões do capital, marxista, materialista, mas acho o Habermas um pouco mais otimista do que a galera da primeira fase da escola de Frankfurt. E aí eu queria, assim, conversar com você, assim, como é que a gente lida com essas contradições do campo científico? Num momento como a gente vive, nós passamos aí alguns anos, né, amargando ter que defender a ciência positivista e dizer, olha, vacinem, olha, o que a ciência está dizendo é um lugar de verdade, é um lugar de referência para a gente se manter vivos, né, para a gente se manter de pé.
e, ao mesmo tempo, lidar com essas questões de que a ciência ela também é um lugar de consenso, ela é um lugar de dissenso, ela não é um lugar de neutralidade. Como é que a gente conversa com essas pessoas que olham para a ciência e dizem a Terra é plana? A ciência que você está defendendo é cheia de ideologias, e a gente sabe que... E aí, como é que a gente lida com essas contradições que são próprias do desenvolvimento científico? Isso é uma primeira coisa. E a segunda é, dados esses dados que a gente tem, né, como é que a gente pensa as teorias a partir de agora? Né? Como é que a gente fala sobre teorias para os nossos alunos? Como é que a gente desenvolve novas teorias, né, que construam um outro campo da comunicação? Assim, para além de olhar para o nosso passado e entender sobre quem nós somos, quem o campo da comunicação é e como ele se constitui, como é que a gente faz agora, daqui para frente? O que a gente faz com esses dados que a gente tem? Não, ótimas perguntas que renderiam. É isso, né, gente? Aula inaugural, eu acho que tem esse papel também, colocar questões Sim, para pensar sim. no Sim, mundo, na eu vida fiquei e para assim, sempre. meu Deus, fica borbulhando aqui. É isso, para todo mundo. Tem um aspecto que o Márcio colocou, que eu vou partir um pouco dele, até para superar talvez uma ideia que eu tenha deixado pelo próprio momento histórico, eu acho, que me atravessa muito de pessimismo. Quando ele coloca o exemplo da OpenAI, vamos lembrar, né? O que ela está fazendo? Ela está pegando conhecimentos que estão sendo produzidos, né? E colocando isso na mão dela e franqueando esse acesso, às vezes gratuitamente, outras vezes por meio de uma série de procedimentos, mas ela está lucrando com isso, certo? Esses conhecimentos existem, eles são produtos da nossa própria inteligência coletiva, certo? Eles poderiam ser utilizados para outras coisas, com outras finalidades, sem estarem submetidos a essa lógica. É interessante pensar que o mesmo processo histórico que hoje faz com que o capital detenha, avance, né, sobre esses conhecimentos, sobre essa vida, também é um processo intrinsecamente explosivo para o capital, porque ele é contraditório. Ele é muito contraditório. Olha o tanto de informação que a gente tem, olha o tanto de tecnologia que a gente tem. Sinceramente, se a inteligência artificial fosse utilizada, né, para os nossos propósitos, a gente teria que trabalhar o tanto que a gente trabalha? Não, né? Quantas atividades seriam relegadas a um trabalho de robôs? As mais diferentes atividades, né? Então, são processos que são muito contraditórios. E é muito interessante perceber esse movimento, tanto para a gente entender a crise na qual o capital está, porque ele está numa crise muito grande, as guerras são expressões disso, o crescimento de 1, 2% dos países, né, também, né? E também para a gente entender como esse é um processo que ele não é um processo de todo novo. Se a gente for pegar um Marx e vários autores do século XIX, eles discutiam essas contradições. Ao longo do século XX, vários autores discutiam essas contradições. Então, é algo que está presente ali como potência, né? A questão é a gente conseguir fazer com que todas essas possibilidades não sejam apropriadas, né, por pouquíssimas empresas. E aí tem o papel das políticas nacionais, enfim, tem várias questões, né, de mais médio prazo, imediatas, médio prazo, até outros processos como de expropriação mesmo, enfim. Mas, sabe, assim, são contradições latentes no âmbito da tecnologia e que poderiam transformar a sociedade em outro sentido. Em vez da gente estar trabalhando cada vez mais por conta da tecnologia que praticamente torna indistinto o nosso espaço de trabalho, nosso espaço de lazer, a gente poderia estar falando e trabalhar muito menos e colocar várias atividades, né, para serem desenvolvidas de outra forma. Então, são processos de crise. Agora, a tecnologia como está hoje, na lógica que ela está hoje, é isso que você colocou. Ela está se voltando efetivamente para uma subvalorização do próprio trabalho intelectual, né? O César Bolanho, quem, enfim, foi meu orientador de doutorado, é meu supervisor agora também de pós-doc, um autor importante da economia política da comunicação, ele define o que ele chama de terceira revolução industrial exatamente nesse sentido. Ele diz que a partir dos anos 70, o que a gente tem é todo um processo que vai levando à subordinação, à subsunção
do trabalho intelectual. Então, se no começo do século XX, esse trabalho mais subordinado, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Né? Um trabalho que ele não tem autonomia, que ele está ali sendo muito mais invertido, no sentido de que ele é controlado e não controla, né? Se esse trabalho era mais típico, por exemplo, da fábrica, do trabalho manual, ele vai avançando para o trabalho intelectual. 2 exemplos, para deixar mais nítido essa ideia que ela é importante. Vamos pegar lá o trabalho do Charlie Chaplin, certo? Lembrem do Tempos Modernos, Charlie Chaplin apertando parafusos, né? Aquilo ali foi feito, né, para exatamente desenhar um tipo de fábrica que levava a esse controle do trabalho, ao controle do movimento do corpo, para que o movimento do corpo fosse adequado às demandas do capital, né? Aliás, isso não foi nem muito difícil entender isso, porque o próprio Taylor, de onde vem o nome Taylorismo, ele escreveu sobre isso. E ele disse que esse era o objetivo, né? Controlar os trabalhadores. Agora isso vai para outras áreas, né? Então, a produção de uma música hoje, se a pessoa sabe, por meio de vários, né, informações aí, a partir de codificação, algoritmo, etc e tal, dados, não sei o quê, se ela sabe que a música que bomba tem que ter 30 segundos de refrão, repetido a cada não sei quanto tempo, ela faz uma música para isso. Até o nosso próprio trabalho, que vai sendo, né, encaixotado, e cada vez mais também aí você tem, né, enfim, todo um direcionamento da própria produção intelectual. Entende? Então, essa autonomia vai sendo perdida, né? Essa autonomia, se a gente for olhar para as plataformas de trabalho hoje, tipo Workana, Get Ninjas, etc., o pessoal diz como é que o trabalho tem que ser feito e só paga o trabalhador se quem demandou o trabalho aprovar o que foi feito. Então, nem a liberdade para fazer design, etc., tem, porque é muito mais apertado isso, né? Então, são processos que vão degradando mesmo esse trabalho intelectual. Até outros processos, como a loucura da produtividade que a gente tem, né? Que vai também fazendo com que a nossa própria produção seja uma produção que tem que render, e tem que gerar artigo, e tem que pagar em revista, e tem que não sei o quê, e, né? Enfim, são vários mecanismos que vão levando a essa subordinação aí do trabalho intelectual, até o trabalho intelectual desenvolvido nas indústrias, né? Nessas grandes centros de produção de trabalho, como o caso das plataformas digitais. Foi a notícia que eu coloquei aqui do lado, né? Um trabalhador altamente qualificado do Google, ele tem bem menos espaço, né? Porque ele depende do Google para desenvolver as suas questões, né? Então ele pode saber muitas coisas, mas ele depende do aparato do Google, das máquinas do Google, etc. É verdade que essa subordinação ela é sempre tensionada. Para seguir no exemplo do Google, né? Vários trabalhadores do Google e acho que da Amazon lançaram um movimento há alguns anos e que agora teve mais visibilidade, né? Colocando que eles não iam ajudar a produzir tecnologia para Israel, por conta do uso das tecnologias contra a Palestina. Então, são exemplos dessa ainda autonomia do trabalho intelectual, né? Dessas críticas, dessas tensões que acontecem o tempo todo. Mas, assim, o sentido é para tornar esse trabalhador dispensável, porque aí ele, né, não tem nem que contar com esses problemas que eles geram, né? Mas aí, enfim, essa dispensabilidade vai gerar outras contradições, porque quem produz valor é o trabalho humano. Né? E aí o capital também não pode abrir mão. Por que ele simplesmente não coloca só robô nas fábricas? Para nem muito longe, assim. A gente vai ter que ter dinheiro para comprar coisas. Né? Então não dá para fazer isso. Né? Então, enfim, é sempre uma relação muito tensa. E essa tensão é importante para a gente pensar que é contraditório. Não é só a gente estar enfrentando problemas, né? O capital também está enfrentando problemas nesse momento. E é importante saber disso. Aí, qual é a ciência, né? Como é que ela se coloca nesse processo? Que é a sua última pergunta. Eu acho que as contradições elas são próprias, elas vão estar sendo acompanhadas, mas eu gosto muito de uma reflexão que é de a gente pensar que ciência. Tem um texto que um colega, um professor da FAAP, chamado Zé Correia Leite, escreveu, que chama Reinventar a Ciência na Era da Grande Crise. E ele vai discutir assim, o problema é da ciência como uma forma de produção de conhecimento, ou é dessa ciência que parece desinteressada, que parece neutra, que é distante da sociedade, que não se legitima muitas vezes, né, no diálogo com as próprias necessidades da sociedade, sabe? Acho que o debate que a gente tem que fazer não é de superar a ideia
de conhecer profundamente, né, e de buscar construir explicações para isso, né? Mas é talvez de superar essa separação da ciência do resto da sociedade. Gente, as universidades se colocaram como inteligência fora da sociedade. A ideia de neutralidade, ela leva a isso. Em vez dela levar as pessoas a defenderem a ciência, parece que é um gasto, né? Parece que é um gasto, parece que é distante. Então, para mim, assim, a gente tem que valorizar a produção do conhecimento e fazer essa produção do conhecimento ser cada vez mais próxima, mais fruto dessa própria sociedade, né? E aí, por isso também que a transformação da universidade para a universidade mais popular, mais enraizada, é fundamental, né? Porque o que a gente, né, muitas vezes tem é essa distinção, essa separação, que não se preocupa nem com os fins daquilo que é feito, em relação àquilo que é feito, no sentido de qual é o impacto disso para a sociedade. Exemplo, a gente tem que desenvolver controle de algoritmo em propaganda segmentada, etc, etc. A gente faz isso nos nossos cursos. É isso que a gente quer para a ciência, sabe? Acho que a gente tem que pensar um pouco por aí, assim, como é que a gente vai fazer com que essa ciência ela seja mais conectada com as necessidades sociais, para que ela seja abraçada, né? Ela seja fruto de e seja abraçada pela sociedade. No caso do campo da comunicação, que era a outra parte da sua pergunta, eu acho que é um campo muito curioso, porque nos últimos anos, né, foi um campo que ele se afirmou pelo seu isolamento. Então, eu fui formada num curso que era comunicação social, publicidade e propaganda. Depois virou só jornalismo. Só, né? Foi um curso que ele foi. Aí não são teorias da comunicação, são teorias do jornalismo, né? Foi tudo desse jeito que foi acontecendo. Numa lógica de especialização do conhecimento para se justificar, em última instância, inclusive, justificar a reserva de mercado, etc. Tudo bem, tem um quê de. Né? Tem uma importância também nisso. Mas veja, não dá conta. Não dá conta de pensar nem o jornalismo na sua relação com as plataformas, quanto mais a sociedade, né? Então, assim, não dá conta. Então, de novo, para ficar com o Bolanho, ele tem um livro chamado Campo Aberto, onde ele diz que a comunicação, ela se legitima no sentido social, né? Muito mais pela sua capacidade de dialogar sobre essas questões da sociedade como um todo, né? Isso significa ter mais diálogos transdisciplinares, né? Isso significa beber mais de outras áreas e se colocar nesse lugar, né, de ser um campo, né, de fato aberto para as várias compreensões, para as várias discussões, para as várias práticas. Acho que é um pouco por aí. Eu sei que não tem uma resposta objetiva, não, mas acho que ninguém tem caminhos para a gente pensar. Sim, sim. Eu queria abrir agora para os nossos alunos, para os candidatos aí, os quase alunos, quem tem alguma colocação, alguma fala. Fiquem bem à vontade. Por favor, né, gente? Vou fazer igual eu faço com os meus alunos. Será que vai ser preciso eu chamar aqui pela chamada? Chamar pelos nomes? Eu comecei a ameaçar, o povo começou a sair. Tá, então, não temos mais questões. Olha, a Márcia Regiana aí, nos 45 do segundo tempo. Márcia, pode falar. Gente, boa noite. Só uma contribuição. Primeiro, eu queria agradecer, né, a oportunidade de ouvir, mais uma vez, a teoria daquilo que a gente vive no dia a dia, não é? Porque cada ponto da fala da professora faz a gente fazer um resgate daquilo que a gente está no nosso, do que está no nosso cotidiano, das nossas relações de consumo, relações pessoais, e reforçar que, assim, eu também sou pessimista no que tange essa evolução, né, da tecnologia, que deveria, de fato, dar para a humanidade, assim, um respiro, né, já que promete muita coisa, e, na verdade, que a gente se vê, eu me vejo, não é? Eu acho que isso também, outras pessoas se sentem assim, cada vez mais prisioneira, eu me sinto prisioneira, né, dessa necessidade de estar o tempo todo em rede, dialogando, tentando acompanhar essa evolução tecnológica e a gente e se sentindo cansada,
né, a sociedade, ela nos dá essa sensação de cansaço, a forma como as coisas estão acontecendo. Então, assim, é só mesmo para reforçar que eu não sou muito otimista com as coisas que têm acontecido, principalmente no nosso mercado de trabalho. Há, da minha parte, uma preocupação muito grande. E, assim, eu não consigo compreender de que forma ainda, mesmo que a gente tenha boa vontade, que a gente venha contribuindo com nossas pesquisas, eu não sei, ainda não consegui enxergar uma forma de, sei lá, eu ainda não consegui perceber uma intenção de que dessas grandes corporações, de fato, né, darem para a gente uma oportunidade, enquanto pesquisador, de trazer uma solução para melhorar, porque até o fato delas terem um controle de tudo, né, de todos os sistemas, as boas ideias para melhorar o dia a dia, parece que elas são, eu vou usar uma palavra forte, assassinadas na hora que elas começam a se projetarem, né, no campo da saúde, no campo, em vários campos dos direitos humanos, esse conglomerado de empresas, de grandes empresas de comunicação. Parece que você começa a evoluir no pensamento para melhorar a vida de alguém e, de repente, você pula de assunto, muda de assunto para justificar, por exemplo, algo que alguém fez em outro país, que é ruim ou não. Então, assim, parece a sensação de que a gente está cansado e vivendo em círculo. Mas, assim, como a esperança é a última que morre, né, vamos aguardar para ver se essas pesquisas conseguem romper, né, essa ruptura, né, ela aconteça de fato, porque do jeito que as coisas estão, eu não vejo muita solução, não. Desculpa ser um pouco pessimista numa noite, né, como essa, mas, de qualquer forma, me sinto grata por poder participar desse momento aí com vocês. É isso. Boa noite, obrigada. Fechado, Patrícia. Eu não estou ouvindo a Patrícia. Será que sou só eu? O microfone está desligado, Patrícia. Opa, tá. Desculpa, gente, eu falando aqui horrores. Obrigada, Márcia. Tem uma pergunta aqui no chat do Elitiel, e eu vou ler e depois eu passo para o Wesley, que está com a mão levantada, e aí a gente faz esse bloco de 3, né, falas e a gente devolve a fala para a professora Helena. Quais os apontamentos e desafios das teorias da comunicação no debate dos direitos humanos nesse mundo dos algoritmos? E aí eu passo agora para o Wesley, que estava com a mão levantada. Certinho. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Helena. Saudades, como é bom te ver. Das andanças aí, da militância, da luta política e etc. Na verdade, eu fiquei um pouco viajando sobre esse conjunto de questões e, ao mesmo tempo, pensando de maneira mais prática o conjunto de desafios que está posicionado, inclusive, né? Pensar outra comunicação no âmbito da luta de classes, olhando para o atual cenário, né? Que nós estamos inseridos, assim, e como que a tecnologia, o avanço tecnológico tem sido um espaço que não pode ser posicionado de maneira pequena, né, mas sim olhado de maneira estratégica, visualizando inclusive o conjunto das dimensões que ele opera, seja econômico, social, cultural, político. Eu acho que essas perspectivas, né, elas são bem interessantes assim e nos provoca a fritar um pouco mais, mas penso que não só, né, também precisa nos provocar a agir, a refletir, a produzir conhecimento, a multiplicar conhecimento e etc. Eu acho que isso é um elemento bem interessante, assim. Mas o que eu queria perguntar está no âmbito mesmo das relações sociais e os impactos dessa inovação tecnológica na construção delas. Tenho lido alguns autores que têm trabalhado com um termo que aborda a dimensão da mediatização da vida, né? Elencando elementos que nos fazem refletir sobre os impactos reais da sociabilidade, da construção social em um mundo mediatizado, né? É engraçado que um dos autores, até não vou lembrar o nome deles, eu posso colocar aqui depois, até cita, né, que as praças que se constituíram como espaço de sociabilidade, seja em
pequenas cidades, ou até mesmo nas grandes cidades, hoje, se não tiver um Wi-Fi na praça, ninguém vai lá, né? Então, eu fico um pouco pensando como que a gente pode, no atual momento, pensar uma outra comunicação olhando para esse conjunto de desafios que também estão conectados à construção da sociabilidade, né? Há uma mudança real na forma, né, em que as pessoas estão se comunicando, como a gente constrói a comunicação, como a gente consome a comunicação, mas não só, né? Existe uma forma também como que a gente está se relacionando com o outro. Então, não sei se você pudesse nos ajudar a refletir mesmo, a pensar um pouco mais sobre essa questão. Obrigado. Professora Helena, pode. Rosinete, se você quiser colocar alguma questão aqui no chat, a gente lê. Deixa eu... Primeira coisa, assim, eu quero dizer que eu não sou pessimista. Isso para mim é muito importante. Sabe por quê, gente? Na teoria da comunicação, na teoria não só da comunicação, né? Mas por um tempo teve uma consigna que era do Humberto Eco, que ele falava em integrar pessimistas ou integrar, apocalípticos ou integrados, né? Ou você era muito crítico da coisa, ou você era, né, tinha aderido à coisa. Eu acho essa ideia, pelo menos a forma como aparece, assim, muito redutora do pensamento, né? Se eu não tivesse muita alegria de dividir questões e pensar sobre isso e achar que tem gente que vai se preocupar também, eu nem estaria aqui acordada quase meia-noite, né? Dialogando com vocês. Assim, a gente não teria nem espaço para colocar essas questões, entendeu? Elas não... Como eu disse antes, assim, há 10 anos, essa fala que a Márcia fez discutindo o próprio trabalho dela, talvez não apareceria. A ideia que tinha antes era do trabalho pós-industrial, que a gente ia, né? Enfim, até a ideia do empreendedorismo, assim, que mobilizou muito a própria turma do Uber no começo, já não é mais a mesma, sabe? Porque essas questões elas estão se revelando mais e mais. É claro que elas se revelam com a sua crueza, porque é um tempo difícil, né? Mas só o fato delas serem postas já dá para a gente muitos elementos, né, para a gente pensar, refletir, questionar e, enfim, agir para transformar. Vou dar um exemplo para seguir nessa toada um pouco, com o que o Elitiel perguntou, né? Uma questão. Como é que os direitos humanos e algoritmos, né, como é que essas questões estão sendo apresentadas? Só para a gente, né, ter muito presente isso, assim, as coisas não mudam sozinhas. Desde que, enfim, se cresceu mais esse debate de algoritmos, etc., né, tinha uma certa ideia, primeiro, de que os algoritmos eram neutros, né, de que eram só fórmulas matemáticas que estão ali sendo operadas e etc. E, assim, da própria, né, percepção das realidades sociais e da própria teoria também, essas coisas eu estou querendo pensar muito junto, tá? Porque eu acho que uma coisa ilumina a outra. Ela começou essas questões começaram a serem desnudadas. E aí começa a ter um debate sobre vieses algorítmicos, começa a ter um debate sobre raça e como os algoritmos são racistas, como tem desde os vieses por conta dos dados que alimentam os algoritmos, mas também por conta dos trabalhadores, muitas vezes brancos, do Vale do Silício, ricos, que fazem os algoritmos. E isso foi crescendo a um ponto de você ter, né, movimentos contra o uso de reconhecimento facial, que é digamos, uma materialização, né, desse problema na segurança pública. E hoje, em vários lugares, é proibido reconhecimento facial na segurança pública por conta dessa percepção de que é uma tecnologia que pode, né, gerar vários problemas em relação especialmente a essa questão dos vieses de raça, quer dizer, de ser racista, reproduzir e aprofundar o racismo, né? Então, sabe, isso já acontece, né? Isso está acontecendo agora. Para quem tiver interesse nesse debate, tem inclusive um filme, está na Netflix, né? Chamado Coded Bias, vou colocar aqui o nome do lado, que ele conta, inclusive, uma história de uma estudante, né? Não vou lembrar o nome dela agora, mas ela, inclusive, fundou um movimento, mas ela começou a se defrontar com essa questão, estudando tecnologia, e ela é uma mulher negra, e ela começa a perceber que o sistema de reconhecimento facial não reconhecia a face dela.
e ela vai, né, discutindo isso, compreendendo isso, e funda um movimento que chama Liga da Justiça, alguma coisa assim, para denunciar os vieses raciais, né, dessa produção, sabe? Então, são questões que estão aparecendo. Assim como o próprio problema das big techs, né? A gente está discutindo regulação, né? Então, eu acho que é insuficiente, mas acho que é fundamental. Aqui na União Europeia, por isso que eu estou aqui, inclusive, foi aprovado um conjunto de leis, né, nos últimos anos, que são formas de regular as big techs. A GSA, o nome, que é Digital Service Act, e GMA, Digital Market Act, que é a Lei de Serviços e Lei de Mercados Digitais. Se elas são suficientes, se elas vão ser efetivas, etc., etc., não sabemos, é do processo histórico, é da luta, né, de todo o desenvolvimento posterior, mas as questões estão postas. Eu acho que isso é um ótimo motivo para a gente não só ir dormir mais tranquilo, mas também acordar com mais ganas de pesquisar e de entender e de atuar, né, em relação a essas questões, né? Mesma coisa, Márcia, em relação ao mercado de trabalho, é o cansaço, assim. Até quando a gente vai aguentar essa jornada de trabalho cada vez mais extensa, né? Países como Portugal, por exemplo, proíbem que o contato entre trabalhador e empregador seja feito pelo WhatsApp. Isso vai mudar a realidade do. Não, mas assim, sabe, são expressões de desnaturalização dessa lógica. Agora, na União Europeia, se reconheceu o vínculo dos trabalhadores uberizados, né? Algo que no Brasil, infelizmente, a proposta do governo não contempla. Então, assim, são questões que estão em movimento e a gente está atuando para, né, enfrentá-las, e isso só vai acontecer, de fato, com fundamento de explicação com o qual a gente pode contribuir com as nossas pesquisas e com as ações, né, para darem visibilidade, para, né, sensibilizarem as outras pessoas e irem adiante. A última pergunta do Wesley, eu acho muito difícil pensar essa sociabilidade no tempo presente, assim. Não vou fazer o discurso do tipo voltar, desligar os celulares, acho que também tem isso, assim, né? Acho que esse grau de conectividade que a gente tem, ele tem que ser refletido, e ele não é igualitário. Acho que não é uma coincidência que países como, né, latino-americanos, vou colocar aqui sul global no geral, né, tenham níveis de conectividade muito mais altos do que, inclusive, os países que são, né, os portadores, os produtores dessas tecnologias, dessas plataformas. Né? Então, assim, a gente passa muito mais tempo em rede social do que nos Estados Unidos, do que na Europa. Né? Então, assim, são questões para a gente pensar, né? Mas eu fico pensando também se a gente não tem que refletir sobre quais são esses espaços, né? Assim, tem que ser plataforma, todas elas privadas, né? Ou não? Como é que a gente pode pensar outras plataformas? Quais são os papéis das políticas públicas nesse sentido, de construir outros espaços, sabe? Acho que são questões que estão na agenda do dia. A coisa está tão capturada que a gente não consegue nem pensar a internet sem Facebook, Instagram e etc. Mas ela não era assim, né? Tinha site, tinha blog, né? Tinha um monte de gente que tinha blog de poesia, né? Assim, tinham outras formas de uso dessa questão, não vou falar do instrumento, enfim, desse ambiente, né? Mas, de fato, assim, a nossa sociabilidade está sendo cada vez mais atravessada, e para lembrar aquele livro do Raymond Williams que eu comentei, né? Se ele falava naquela época que a ideia de longa revolução é porque o questionamento das normas e valores seria mais difícil por conta, né, dessa produção de normas e valores a partir dessas grandes corporações midiáticas, etc., a nossa situação hoje é mais profunda. Então, de fato, a gente tem que estranhar essa sociabilidade e evitar esses mecanismos de aprisionamento. Exemplo, assim, gente, quanto tempo a gente passa discutindo BBB nas redes sociais, sabe? São coisas, assim, que, cara, não é natural, assim, isso tem um fundamento. Isso tem um fundamento. A gente endereça as nossas questões, críticas sociais, etc., para um produto cultural que é todo formatado para gerar exatamente isso, sabe? Então, assim, vou dizer que você não vai ver mais, né, Wesley? Não é isso. Mas, assim, questionar, estranhar e procurar produzir outras sociabilidades, como a MST faz, inclusive, né, o tempo todo, acho que é muito importante para a gente não ficar tão dependente, né, de uma sociabilidade atravessada pelas plataformas. É como você disse. Adianta ter Wi-Fi na praça e as pessoas irem para lá, né, Wi-Fi público, sei lá, Uruguai, política de conexão
universalização da internet, muito legal e tal. Mas se não tiver junto com aplicações, com outros espaços, com ofertas de conteúdo diferente, tudo mais, a gente vai ficar cada vez se entregando mais e mais e mais para essas plataformas. Acho que tem um papel aí também de propor outros espaços virtuais, né, que não sejam esses que estão postos, especialmente para as próximas gerações, né? Quem tem filho aqui, eu tenho um sobrinho de 14 anos que eu fico desesperada, porque a sociabilidade dele é toda construída a partir da internet. Isso tem muitos impactos, né? E não é de qualquer internet, é do YouTube, né? E dos jogos dele. Então, né, isso tem muitos impactos. A gente tem que pensar como ofertar outros caminhos, né? Professora, tem só mais uma questão aqui da professora Rose, que também é do nosso programa, mas está com um problema. Ela disse, inclusive, que essa imagem que está aparecendo aqui na foto dela, ela diz, não, olha, isso aqui é eu ligando a câmera e está aparecendo essa imagem aí, não consegue ligar o microfone, enfim. Eu vou ler aqui a questão dela, e aí a gente já, né, se encaminha para o encerramento desse momento. Eu já agradeço, né? Foi um momento riquíssimo, assim. São questões que nos colocam para pensar, mas também para pensar as formas de agir, né? Esse pensamento não fique só nas nossas salas de aula. E a professora Rosa, eu vou encerrar minha fala, eu passo para a senhora para a gente já, né, finalizar. Ela agradece a partilha do conhecimento e, professora, e quer saber a sua opinião em relação à organização e à participação dos movimentos sociais nesse momento de esvaziamento social. Acho que a turma do MST poderia responder melhor do que eu, mas vamos lá. Vocês vão fazendo isso em outros momentos, né? A turma do Pronera, de uma forma geral, que tem outros movimentos também envolvidos, né? Sim. Lembra aquele momento que eu falei do Instagram, dando o exemplo de que a gente não só usa, né, mas que ele também constrói um tipo de sociabilidade? Eu acho que essa ideia de esvaziamento que você traz vem muito daí, né? Não só dessa plataforma especificamente, mas de uma fragmentação social, né, que é construída por muitos espaços, mas que eu acho que encontra nas plataformas um dirigente, sabe? Assim, uma forma de concretização desse esvaziamento. E é muito curioso a gente usar essa expressão, olha de novo, né, os problemas que estão postos. A ideia de esvaziamento social, quando a narrativa, digamos, mais acrítica sobre isso, é de que a gente está super conectado, né, em relação, né, transnacional, sem fronteiras e etc, né? O que está faltando nessa conexão? Talvez seja a substância da conexão que um movimento social, por exemplo, tem. A partilha de horizonte, a partilha de uma forma de entender, de objetivos comuns, né? Porque a cultura do tempo presente, e que é, de novo, né, muito fortalecida por essa dinâmica de organização das redes, é uma cultura do indivíduo, do isolamento, é a cultura neoliberal, em última instância, né? Cada um é empreendedor de si mesmo, cada um vive seu mundo sozinho, então na batalha, na luta pela sobrevivência. É assim que os indivíduos estão sendo apresentados na sociedade. Mas a gente sabe que a sociedade não é isso, né? Então, assim, a ideia de comunidade, de laço, acho que são ideias importantes. E para não terminar sem falar também dessa perspectiva, eu estava pensando nela já há um tempo, acho que também tem várias discussões que têm e movimentos que têm se apresentado e que mostram essa relevância, né? Nós hoje temos uma universidade, inclusive, que está sendo muito mais provocada a pensar sobre a questão indígena, sobre a questão quilombola, que está recebendo, inclusive, não sei se alguém aqui, né, é de alguma comunidade dessas, mas que está recebendo essas pessoas que têm uma outra forma de vinculação social, né? E acho que essa não é à toa que essas formas de organização, né, dessas comunidades têm aparecido não como algo do passado, mas como algo do presente, como algo do futuro, né? Então, olhar para esses exemplos, né, pensar essas formas de relação, para, no fim das contas, assim, pensar, né, nessa substância desses encontros, dessas nossas conexões, acho que são questões que estão postas também, né? E que, enfim, a gente tem que pensar como é que a gente busca também constituir. E é cada um de nós. Assim, a Patrícia deve saber,
deve viver aí, vou chutar, tá? Mas assim, como é difícil hoje fazer reunião de professores, né? Presencial. Pós-pandemia, então, nossa senhora, né? Ficou tudo muito mais difícil. Parece que se resolve porque é virtual e a gente consegue fazer virtual o que a gente fazia antes presencial. Não é igual, né? Porque os nossos laços, vínculos, afetos, eles são construídos de outros caminhos. Então, acho que também é parte um pouco desse nosso movimento de questionamento, né? Não se contentar com essa virtualização das relações e tentar construir relações que tenham sentido. É claro que isso não é só uma escolha individual. Se a gente estiver correndo, apressado, cheio de trabalho, né, vai ficar sempre mais fácil o digital aqui aparecer nos movimentos, nas nossas formas organizativas no geral, né? Então, assim, para não ficar com a ideia de que a gente vai se resolver sozinho, negando, né, os problemas. Não, a gente vai enfrentar, colocando, inclusive, os problemas como parte disso, né? Mas eu, sinceramente, acho que tem uma ideia hoje, né, de que essas comunidades são importantes. E não à toa, gente, a igreja mobiliza muito, né? As comunidades periféricas que se organizam têm outro tipo de problema em relação a isso, tem outro tipo de conexão. Então, acho que tem grandes questões aí, grandes para a gente pensar, mas que colocam, né, que esse esvaziamento ele tem que ser respondido, né? Que a nossa sociedade, acho que a nossa humanidade, ela precisa do outro, da outra, para se fazer, efetivamente, né? E a gente está sentindo isso. É isso. Obrigada, professora. Tem algumas mensagens aqui no chat, que eu acho que a senhora foi acompanhando aí, que viu a de Rose dizendo que está sem microfone, tem algumas aqui, algumas pessoas parabenizando. Eu queria agradecer também a presença dos alunos, tá? Da turma entrante aí, da turma que já está há mais de um ano aí com a gente também. Temos alunos aí de mais de um ano de entrada. Agradecer à professora Rose, que esteve conosco também. E mais uma vez a professora Helena, né? É importante a gente ter esperança, né? Esperança nos move de alguma forma. O conformismo é que achar que não tem jeito é exatamente o que o sistema quer, né? Nos conformemos. Então é isso, gente. Uma boa Obrigada, noite. gente. E Uma como boa diz o Paulo noite. Freire, né? Esperançar é verbo. Um beijo. Verbo. Vamos lá. Boa noite. Obrigada a todas. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ok, estamos com 3 aqui. Eu não consigo remover vocês da sala, tá? Mas aí, então, vou sair. Tanto Eletiel, quanto Indara, quanto Pablo, quem sair por último, fecha aí a porta.